área de lazer, o aterro do Flamengo, que é palco sempre de grandes competições de corridas, e hoje recebe a segunda edição, nos 10 quilômetros do Rio, a segunda edição da corrida pan-americana. Aí o pelotão de elite feminino, no momento da largada, largando, portanto, o pelotão de elite feminino, a corredora Márcia Narlock está puxando a fila dessa corrida dos 10 quilômetros do Rio de Janeiro. Já já as mulheres que estão inscritas na prova também vão largar, que não fazem parte do pelotão de elite, e os homens largando 10 minutos depois. Ao nosso lado, Robson Caetano, comentarista do Sport TV. A sua expectativa para mais uma grande prova, claro, já em vistas para o PAN 2007, é mais um evento preparatório para o PAN 2007. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Robson. Olá, Sérgio, olá, amigos do Sport TV. Realmente uma competição que diz aí, já dando uma pequena chamada para os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio 2007. Nós temos aí uma temperatura de 26 graus. Quente, né? Para essa hora da manhã, né? Exatamente. Um pouco quente, mas os atletas já estão um pouco acostumados, bastante acostumados com esse tipo de temperatura. A umidade relativa do ar aí é bastante propícia para esse momento da prova. Mas os atletas têm aí uma preocupação, que é percorrer esses 10 quilômetros aí dentro de um resultado entre 34, as atletas femininas. Aí a Márcia Narlock, que vem com grande expectativa para vencer essa prova. Essa que é, na verdade, vamos dizer assim, dentro das provas de meio fundo e fundo, eu diria que é uma prova de velocidade para os atletas, porque realmente é uma prova muito rápida, uma prova em que o atleta se desloca no começo dela, e você pode observar uma velocidade de 18, 17 km por hora, e vai aumentando à medida que vai aquecendo a musculatura. Na prova masculina, como sempre, a grande expectativa para o duelo entre brasileiros e quenianos. Os quenianos que são treinados pelo Coquinho, lá no sul do Brasil, vêm de temperaturas um pouco mais baixas lá e chegam Santa aqui, Bárbara. E chegam aqui sim, e vão sentir um pouco essa temperatura um pouco mais alta. E no masculino, Frank Caldeira, que venceu a última volta da Pampulha, que nós abrimos aqui os Jogos Mundiais de Verão com essa prova brilhante do Frank Caldeira, que depois dos 16 quilômetros despachou os quenianos. O jovem brasileiro de 23 anos, que é uma das grandes esperanças do Brasil nas provas de meio fundo. Estão aí, portanto, as meninas já fazendo a passagem aí próximo dos 1000 metros. É bom a gente explicar para o amigo do Sport TV, principalmente os que não moram no Rio de Janeiro, qual é esse percurso. Eles largam do Monumento aos Mortos, vão em direção ao aeroporto Santos Dumont, vão fazer essa volta por baixo, onde um lugar chamado Viaduto, o Trevo dos Estudantes, é justamente onde eles estão fazendo aí essa chegada aí no Trevo dos Estudantes. Depois vão voltar pela pista em direção a Copacabana, em direção à zona sul do Rio de Janeiro. E vão correr, vão caminhar por toda a extensão da Glória, Catete, Flamengo, chegando até a Avenida Oswaldo Cruz, que é uma avenida de ligação entre o Flamengo e Botafogo, fazendo o retorno pela Avenida Infante Dom Henrique, voltando ao Monumento dos Expedicionários, ao monumento em homenagem aos mortos da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é um percurso plano, porém a dificuldade fica, acho que em função muito mais do calor, que é essa altura, já com 26 graus, cedo ainda, 5 para as 8 da manhã desse domingo, já um calor que começa a incidir nas atletas e nos atletas que vão participar dessa prova dos 10 quilômetros. O pelotão de elite feminino largando, portanto, daqui a pouquinho o pelotão de elite masculino também largando. Estão passando justamente nesse viaduto que dá acesso a uma alça de saída ali do centro da cidade em direção à zona sul do Rio de Janeiro. E a Márcia Narlock, uma atleta bastante experiente, vai puxando a fila com disposição aí, Robson. É verdade. E o que nos chama a atenção é que no pelotão de elite, 4 atletas apenas compareceram, que elas estão inscritas no pelotão de elite feminino, com a largada bem tranquila das atletas. Existia até uma preocupação do pessoal da organização da prova com relação à largada, que poderia ser um pouco tumultuada, mas aí foi uma largada muito tranquila e a Márcia já vem puxando o pelotão. E ali atrás de vermelho vem a Sirlene, que é uma atleta que também vem competindo muito bem no circuito de corridas de rua, vem se comportando muito bem. Ela está na 3ª posição no ranking geral. E o que é esse ranking geral? Vamos explicar para os amigos telespectadores. O ranking, ele engloba as provas da Pampulha desse ano, os 10 quilômetros do Rio do ano passado, a São Silvestre do ano passado, a Maratona de São Paulo desse ano e a meia maratona também desse ano no Rio de Janeiro. Nos pontos acumulados ela vem em 3º lugar. Uma atleta que já tem 45 pontos ela tem os pontos acumulados, Robson. Exatamente, uma atleta que tem
uma experiência muito grande. Existe, claro, que no começo de prova, uma preocupação em poupar um pouco de energia, ainda mais com o calor que está fazendo. Os atletas vão passar entre prédios, estão recebendo aí um calor realmente muito grande, muito abrasivo, mas existe também a experiência, aí no caso da Márcia Narlock, que já treina aqui no Rio de Janeiro, já conhece bem a temperatura, já conhece bem o clima do Rio de Janeiro e está acostumada a estar treinando, fazendo preparação aqui no Rio de Janeiro, vistas Jogos Olímpicos e Pan-Americanos. E a Márcia passou ali, a gente viu ao fundo ali o Museu de Arte Moderna. Aliás, correr no Aterro do Flamengo é correr num cartão postal, né? Você vai passando pelo Monumento aos Mortos, pelo Museu de Arte Moderna. São realmente lugares muito bonitos, aprazíveis, né? Para o atleta também poder se sentir bem correndo, né, Robson? Isso é importante também, né? Bom, Sérgio, claro, o local é realmente um cartão postal, mas para quem está correndo, realmente é só o asfalto que vê, né? É só o asfalto, é olhar, concentrar. Para frente. Exatamente, concentrar. O atleta tem que estar envolvido numa bolha, né, e tentar se concentrar o máximo possível para não sentir os efeitos de um esforço tão grande. Uma prova curta como essa, elas agora estão passando no lado oposto, na pista oposta, em direção a Botafogo, e os atletas têm que estar muito concentrados, porque o mínimo de desconcentração ele pode perder uma prova. E já aconteceu esse ano, inclusive, na meia maratona do Rio de Janeiro. Recebendo o incentivo do público, você vê que ela passa aí dos 1.800 metros, a uma velocidade média de 16 km por hora. Márcia Narlock, atleta número 205. Ali ao fundo você vê exatamente o monumento em homenagem aos expedicionários, aos mortos da Segunda Guerra Mundial. O Aterro do Flamengo, como dissemos, uma área de 1 milhão de metros quadrados, uma área que foi aterrada nos anos 50. Tudo isso onde a Márcia Narlock está andando, onde o pessoal está aí se posicionando, tudo isso era mar antigamente. E foi aterrado toda essa parte, dando a oportunidade ao Rio de Janeiro de ter uma área excepcional para o lazer, fundamentalmente para o lazer e também para o escoamento das vias de quem vem da Zona Sul e quem sai do centro da cidade. Ela que é fechada no final de semana, né? Nos domingos ela é fechada para que possa pra aumentar a área de lazer do pessoal aí do Aterro do Flamengo. E lembrando que realmente durante a meia maratona do Rio de Janeiro, nós podemos observar que a concentração excessiva ou a falta de concentração, a mínima que seja, pode levar o atleta a um desgaste desnecessário. A Lucélia Pérez, nesse ano, durante a meia maratona do Rio de Janeiro, ela teve a sorte de estar liderando durante bastante tempo, maior parte do tempo, a meia maratona do Rio de Janeiro, e no final, faltando poucos metros para o final da prova, ela acabou desidratando, tendo uma hipoglicemia e acabou perdendo a prova. Não acabou nem completando a prova, faltando poucos metros, coisa de 300 metros para completar a prova. E uma prova vencida pela Marisete. Para referência em cá, para poder não perder muito no final, e a Márcia Narlock tem essa experiência. Ela já passou da metade da prova, já passou dos 5.400 metros. Ela está chegando já próxima, exatamente de onde vai fazer uma curva à esquerda e retornar para a pista junto ao mar. E ela está se aproximando exatamente da Avenida Oswaldo Cruz. E lidera absoluta, né? Porque já tem uma consciência do que pode fazer, do ritmo que pode imprimir numa prova como essa. Segunda colocada está vendo a Márcia de binóculo, né? Só no binóculo. Essa atleta super experiente, Márcia Narlock, que é sinônimo de corrida, né? Campeã pan-americana, uma atleta que teve todas as chances, aliás, esteve nos Jogos Olímpicos em Atenas e tinha tudo para ser uma das 3 atletas que estivesse no pódio. Mas, infelizmente, a viagem da Márcia para os Jogos Olímpicos foi uma viagem muito desgastante. Ela chegou realmente muito debilitada, tentou uma recuperação. O tempo de recuperação, inclusive, da viagem foi muito curto, ela não teve como recuperar para fazer uma boa prova. E aí? Se para o atleta, como o Robson disse, não tem essa coisa do cartão postal, lá no fundo a gente vê o Corcovado, um pouco mais à frente a gente vai ver o Pão de Açúcar. Para nós é uma delícia, além de ver o esporte, a gente vê o Rio, como é lindo, como é um verdadeiro cartão postal. E os atletas vão passando pelos principais pontos aí da Zona Sul do Rio de Janeiro, próximos ao centro da cidade. Aí a Márcia Narlock com uma performance excepcional até agora, passando dos 6.000 metros. Do cartão postal, ela está olhando para baixo, está com um boné ali com a viseira protegendo o sol, né? Que é frontal a essa altura.
de vez em quando olhar para o lado para dar uma marcada ali na distância. Ela nem imprime mais aquela velocidade de 17 km, já baixou para 14 km por hora. Ela tem a corrida totalmente sob seu domínio e já está na pista em direção à linha de chegada. Isso porque a Márcia sabe que ela não é uma atleta muito veloz, ela não é uma atleta que tenha um sprint final muito bom. Então o que ela pode fazer? No começo de prova ela imprime um ritmo muito mais acelerado, minar, no caso, é tirar a força das suas adversárias para tentar do meio para o final. Do incentivo do torcedor que acordou, levantou de manhã cedo para dar uma força, para empurrar os atletas nesses 10 quilômetros do Rio de Janeiro. Segunda corrida pan-americana na tela do Sport TV. Lembrando que o recordista mundial da maratona é o Poltergar. Aí a Márcia, atleta número 205. As demais ficaram muito para trás. A Marisete, a Maria Sandra, a Edielza e a Ilaine ficaram bem para trás. A Márcia literalmente despachou as atletas adversárias. Ela ultrapassa ali uma das pontes de acesso. Essa é a ponte exatamente em frente à Rua Machado de Assis. Agora, pontes de acesso ali da parte dos prédios até o aterro do Flamengo. Agora, Sérgio, me chama um pouco a atenção, né? Até agora, até nesse exato momento, eu ainda não vi nenhum ponto de apoio para hidratação. Eu acho que não tem, não. Só na linha de chegada. Já estamos aí com 8 mil metros. Eu acho que realmente, como eu falei, prova de velocidade do atletismo, na prova de meio fundo e fundo, esse é os 100 metros. Eu diria, a comparação que eu faria, seria a prova dos 100 metros. É o tiro curto. É o tiro curto para o atleta de meio fundo e fundo. Por isso a Márcia imprimiu aquele ritmo tão forte no começo da prova, para tentar, de alguma forma, é uma tática de corrida. É como, estabelecendo uma comparação, é como na época em que o Ben Johnson corria, fazia uma largada muito estúpida e perdia muito no final. Mas aí, depois que ele abria tanto dos atletas, não tinha como o segundo colocado ou o terceiro chegar nele. A altura dos 8.500 metros, a Márcia Narlock apanha 2 copinhos d'água, 8.700 metros. Esse posto está montado ali quase em frente ao Hotel Glória. Rapaz, olha, eu vou falar, ela deve ter agradecido muito. Muito calor no Rio de Janeiro, 27 graus nessa manhã de domingo, um dia maravilhoso, céu azul, um típico dia de domingo no Rio de Janeiro. Aliás, estamos com os 2 pés no verão, e eu diria que esse verão está vindo para arrebentar, porque os atletas estão aí. Você vê a Márcia já sofrendo um pouco, é a característica dela de corrida. A cabeça toma um pouco para o lado direito e ela vem trazendo, deu uma relaxada nos ombros agora aí faltando 1.000 metros. Isso, ela pediu ali um auxílio ao seu técnico. Márcia Narlock a 1.000 metros da vitória na segunda corrida pan-americana. Deixa eu lembrar aqui no ano passado quem foi o vencedor na categoria. Entre os homens, o Kipoti venceu do Quênia, Lawrence Kipoti, e o Franco Caldeira foi o segundo colocado. Entre as mulheres, a vitória foi da Margaret Toroit, também do Quênia. E a melhor brasileira foi a Sirlene, que chegou em terceiro. A Márcia Narlock não correu a prova do ano passado. A prova que abriu a corrida pan-americana no ano passado. Inclusive no ano passado, durante a prova, ela estava com um problema no calcanhar, no tornozelo. E ela não conseguiu, obrigada a não participar da prova. Houve ao fundo aí as palavras de incentivo. Vambora, Marcinha, vambora. A Marcinha é uma corredora muito querida, né, no meio, entre os atletas, uma pessoa que tem um espírito, além de ser uma grande competidora, é uma pessoa que tem um espírito muito iluminado, uma pessoa que venceu provas como a Maratona de São Paulo, esteve presente marcando presença em provas como a Meia Maratona do Rio, vencendo os Jogos Pan-Americanos. Realmente ela, em Winnipeg, realmente ela fica pedindo ali para que
Sai da frente um pouquinho. É claro que o ângulo a gente quer ver bem de pertinho, mas tem que sair da frente para não atrapalhar a atleta, né? Pedindo câmera para que a motocicleta que carrega o câmera para que não atrapalhe, né? Mas ela é realmente uma atleta muito carismática e tem, além de toda essa bagagem internacional, ela tem um carisma, que faltando aí apenas um pouco mais de 500 metros, ela, eu diria que já está com a mão na taça. Márcia Narlock vem para a vitória, menos de 500 metros para a chegada de Márcia Narlock. A brasileira que vem também para a vitória nessa segunda corrida pan-americana, 10 quilômetros do Rio de Janeiro. Ela passa na ponte ali, exatamente em frente ao Hotel Glória, na ponte de acesso ao Hotel Glória, recebe o incentivo dos torcedores, as motos buzinando, empurrando a Márcia em direção à linha de chegada. Márcia Narlock do Brasil vem para a vitória. E o Filé, que é o técnico dela, deve estar muito contente, porque a Márcia esse ano, esse é um ano especial, um ano de muitas decisões para a Márcia Narlock, que já está pensando na aposentadoria, já está pensando em deixar as pistas, as corridas importantes. Não tem que me enganar, está com 37 anos. Exatamente. Então ela tem está tendo uma longevidade dentro do esporte muito grande, e aí mais uma vitória para consagrar a carreira dessa grande atleta. Vem para a conquista de mais uma medalha das tantas que tem Márcia Narlock. E essa é uma medalha especial. Finalzinho de 2006, o início de 2007, o início dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Márcia Narlock vem para a vitória. Atleta número 205 vem para a vitória. Márcia Narlock. Últimos metros aí para Márcia Narlock. Ela já entra ali na área de chegada. E você perceba que ela já virou a cabeça para o outro lado. A cabeça vai para o lado esquerdo. Márcia Narlock vem para vencer entre as mulheres. Aí na linha de chegada. Tempo pouco mais de 35 minutos. Márcia Narlock vem para romper a fita de chegada. 10 quilômetros do Rio. Prova feminina. Márcia Narlock no capricho para vencer. Em 35 minutos, 46 segundos, a vitória de Márcia Narlock. Marisete ali no encalço. Marisete tirou muito, hein, em relação a Márcia nesse finalzinho, hein? E a Marisete Moreira dos Santos. E a Márcia sabia disso, por isso ela fez uma tática de corrida completamente diferente. Quer dizer, uma tática que ela já usa, mas uma tática um pouco até diferente da característica dela, que é de imprimir um ritmo muito, muito forte no começo e assegurar, né? E fazendo a manutenção de velocidade até o final. E do masculino, Frank Caldeira, que venceu a última volta da Pampulha, né, que nós abrimos aqui os Jogos Mundiais de Verão com essa prova brilhante do Frank Caldeira, que depois dos 16 quilômetros despachou os quenianos. O jovem brasileiro de 23 anos, que é uma das grandes esperanças do Brasil nas provas de meio fundo. Estão aí, portanto, as meninas já fazendo a passagem aí próximo dos 1000 metros. É bom a gente explicar para o amigo do Sport TV, principalmente os que não moram no Rio de Janeiro. Minutos depois. Ao nosso lado, Robson Caetano, comentarista do Sport TV. A sua expectativa para mais uma grande prova, claro, já em vistas para o PAN 2007. É mais um evento preparatório para o PAN 2007. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Robson. Olá, Sérgio. Olá, amigos do Sport TV. Realmente uma competição que diz aí, já dando uma pequena chamada para os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio de 2007. Nós temos aí uma temperatura de 26 graus. Quente, né? Para essa hora da manhã, né? Exatamente. Um pouco quente, mas os atletas já estão um pouco acostumados. Área de lazer, o aterro do Flamengo, que é palco sempre de grandes competições de corridas, e hoje recebe a segunda edição, nos 10 quilômetros do Rio, a segunda edição da corrida pan-americana. Aí o pelotão de elite feminino, no momento da largada. Largando, portanto, o pelotão de elite feminino, a corredora Márcia Narlock está puxando a fila dessa corrida dos 10 quilômetros do Rio de Janeiro. Já as mulheres que estão inscritas na prova também vão largar, que não fazem parte do pelotão de elite, e os homens largando 10... Já estão bastante acostumados com esse tipo de temperatura, a umidade relativa do ar aí
bastante propícia para esse momento da prova, mas os atletas têm aí uma preocupação, que é percorrer esses 10 quilômetros aí dentro de um resultado entre 34, as atletas femininas. Aí a Márcia Narlock, que vem com grande expectativa para vencer essa prova. Essa que é, na verdade, vamos dizer assim, dentro das provas de meio fundo e fundo, eu diria que é uma prova de velocidade para os atletas, porque realmente é uma prova muito rápida, uma prova em que o atleta se desloca no começo dela, e você pode observar uma velocidade de 18, 17 km por hora, e vai aumentando à medida que vai aquecendo a musculatura. Na prova masculina, como sempre, a grande expectativa para o duelo entre brasileiros e quenianos. Os quenianos são treinados pelo Coquinho, lá no sul do Brasil, vêm de temperaturas um pouco mais baixas lá e chegam Santa Bárbara. e chegam aqui, sim, e vão sentir um pouco essa temperatura um pouco mais alta.